Olá amigos, tudo bem? Neste vídeo falaremos de ecologia, das populações, comunidades e ecossistemas. Se não conhece, então veja aqui no canal Ciências. No estudo das ciências existe a zoologia e a botânica, que são responsáveis pelos estudos dos seres vivos e plantas. Outras ciências, como a geologia e meteorologia, estudam as partes não vivas do meio ambiente. É aí que entra a ecologia, que pega um pouco de cada uma dessas ciências e analisa as interações dos indivíduos e suas populações em comunidades, também em um ecossistema e biosfera. E vocês vão saber cada um desses conceitos detalhadamente. Mas primeiro, você sabe o que é ecologia? Ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e desses seres vivos com o meio ambiente que os cercam. O significado do seu nome, que vem do grego oikos, quer dizer casa, e logos, que significa estudo. Isso quer dizer que a ecologia nada mais é que o estudo do local em que os seres vivos vivem. Dessa forma, para se estudar a ecologia, existem alguns níveis de organização. Esses níveis são os indivíduos, as populações, as comunidades, os ecossistemas e a biosfera. Então, o que significa um indivíduo na ecologia? Um indivíduo é um organismo de uma determinada espécie, como é o caso desse búfalo na imagem. Pegando o mesmo exemplo do búfalo, podemos definir o que são populações na ecologia. As populações são definidas como um grupo de indivíduos da mesma espécie, como todos esses búfalos da imagem, que convivem em um determinado espaço e um determinado tempo. Também interagem uns com os outros, acasalando e trocando seu material genético para a proliferação da sua espécie. No estudo das populações, podem ser estudados a densidade, a natalidade, a mortalidade, a distribuição etária, o potencial biótico, a dispersão e as formas de crescimento. Existem também o estudo dos fatores, que podem ser fatores extrínsecos e intrínsecos. Os extrínsecos podemos citar a poluição, a temperatura e as precipitações. Já os intrínsecos podemos citar a disponibilidade de alimento, o parasitismo e as doenças. Para definir uma comunidade, é preciso agrupar mais populações para viverem no espaço e tempo que os búfalos. Logo, uma comunidade é o conjunto de populações de diferentes espécies que compartilham um ambiente comum e interagem entre si. O estudo de uma comunidade revela uma teia de interações complexas entre as espécies. Cada espécie precisa desenvolver várias estratégias de defesa em seu espaço. Tudo isso para que ele não seja alvo de predação e desapareça de sua comunidade. Nas comunidades, são comuns as vizinhanças. Isso são chamadas de relações. Nessas relações, são estabelecidas pelas populações que compõem uma comunidade e geram uma interação extremamente complexa e variada. Podem ser classificadas em uma dessas três categorias: a predação, a simbiose ou a competição. Os fatores que compõem uma comunidade são as estruturas tróficas, que são as relações alimentares existentes entre as populações. Outros fatores são os fluxos de energia, diversidade de espécies e os processos de sucessão. Como já sabemos o que são os indivíduos, as populações, as comunidades, é hora de saber o que é um ecossistema. O ecossistema é uma unidade fundamental de uma organização ecológica, pois incluem as populações dos seres vivos, que constituem as comunidades e suas interações com elementos não vivos, como é o caso do clima, o solo e outros mais, que compõem o meio ambiente. Embora cada ecossistema seja exclusivamente variável e complexo, todos os ecossistemas apresentam duas condições. A primeira é o fluxo unidirecional de energia, que se origina do Sol e permite a sobrevivência e o desenvolvimento de vários organismos produtores. E a segunda condição é o fluxo cíclico de nutrientes. Esses nutrientes têm origem no ambiente, que passam para os organismos e retornam novamente para o meio ambiente. Por fim, temos a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, ou seja, todas as regiões da Terra onde encontram-se seres vivos. Mas só uma pequena parte da Terra é habitada por seres vivos: a superfície, os oceanos, os 8 km de atmosfera acima do solo, as áreas abaixo do solo, até o alcance das raízes das plantas. Os estudos da biosfera ajudam a revelar os padrões pelos quais diferentes formas de vida estabelecem os parâmetros
que afetam a distribuição das espécies e ecossistemas. Contemplar florestas tropicais e recifes de corais podem ser maravilhoso, mas devemos apreciar de uma forma responsável para que não afete o equilíbrio que há entre os ambientes. Existem fortes indícios de que quanto maior a variedade de espécies em um ecossistema, maior será a capacidade dele de se adaptar às condições adversas do ambiente que poderiam potencialmente ameaçá-lo, pois ecossistemas com baixa biodiversidade são mais vulneráveis aos fatores externos, como as mudanças climáticas e até mesmo espécies invasoras. Essas observações servem como um alerta para nós, seres humanos, pois algumas de nossas atividades têm perturbado e reduzindo a biodiversidade do nosso planeta. Ainda não se sabe ao certo determinar a quantidade de espécies que habitam nosso planeta. O que já se sabe é que a biodiversidade, que é o conjunto de todos os seres vivos que existem na biosfera, é bem maior nos trópicos, ou bem próximo deles, e diminui à medida que se aproxima dos polos. É muito importante estudar a ecologia, pois é uma ciência complexa que nos permite entender o funcionamento do nosso planeta. Quando compreendemos como os organismos vivem e se relacionam, é possível criar medidas de prevenção de espécies, prever impactos negativos de uma determinada ação, o que os seres humanos podem causar. Vimos que os indivíduos, as populações, as comunidades, os ecossistemas são um conjunto de sistemas que trabalham em sincronia, e uma pequena alteração nesse mecanismo pode afetar toda uma cadeia de organismos. Essa é a ecologia, e esse é mais um vídeo do canal Ciências.